寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Laos e Brunei, Laos ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mais não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados ao Laos desse tempo, Guerra Civil, Príncipe Vermelho e entre outros. Beleza? E bem, né? Como vocês estão vendo, hoje vamos falar sobre Kaesone Phonvihani. E quem foi ele, o que fez e por que ele era um governador fantasma. Afinal, ele era algo sobrenatural, né? Ele era um espírito, alguma coisa do gênero? Não, né? E vocês vão descobrir o porquê que ele era um governador fantasma mesmo vivo, né? Então, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Kaesone Phonvihani, ou então Ningen Kaesong, ele nasceu no dia 13 de dezembro de 1920 e veio a falecer no dia 21 de novembro de 1992. Kaesone Phonvihani, originalmente, né, ele foi registrado como Ningen Kaesong. Né? E o porquê Ningen, sendo que ele era do Laos? Porque o seu pai ele era vietnamita e sua mãe era do Laos, né? Então, né, não se sabe muito sobre sua infância, sabe-se, né, que ele tinha duas irmãs, essas que foram morar uma na Tailândia e outra nos Estados Unidos, e não se sabe também muito sobre sua adolescência, mas sabe-se, né, que e no início de sua vida adulta, ele foi estudar Direito em Hanoi, né, vamos levar em conta, né, que aquele momento, né, tanto o Vietnã, Laos e Camboja era uma coisa só, e um adendo que eu esqueci, né, é que ele acabou nascendo em Nha Sang, né, é uma vilinha aí, como vocês estão vendo aí no mapa, o pontinho azul, que hoje em dia, né, foi renomeada com o nome dele. Aí, agora sim, né, já retornando, no início da sua vida adulta, né, ele acabou indo estudar Direito em Hanoi, onde ele conheceu um cara chamado Nohak Phonsanvan, né? Perdoe a pronúncia, Nohak Phonsanvan, agora sim. Então, e esse cara aí, né, o Phonsanvan, ele basicamente, né, conheceu o marxismo, conheceu a esquerda através desse curso aí de direito, não sei qual curso de direito que ensina marxismo, mas enfim, né, mas eu acredito que pelas coisas legais, jurisdição, coisas do gênero, né, provavelmente teve que estudar essas coisas aí para saber o que é legal ou não, né, o que pode defender ou não, né, principalmente nos tempos coloniais. Então, ambos conheceram, né, a esquerda, a revolução, o marxismo, né, essas coisas, né, a partir da época, né, e do convívio com as pessoas, né, na faculdade. Só que Nohak Phonsanvan, ele acabou largando os estudos e foi se dedicar à luta armada aí contra, né, os franceses. Já o Kaesone, ele manteve os estudos, ao mesmo tempo em que ele acabou mantendo aí o espírito revolucionário. Só que, né, depois que ele terminou os estudos, passou a Segunda Guerra Mundial e no dia 20 de janeiro de 1949, Kaesone ele acaba fundando o Exército Popular de Libertação do Laos, né? E com isso ele é convidado e ele aceita a ser o ministro da defesa do governo de libertação, do governo de resistência do Laos, né, que era um governo obviamente clandestino e provisório. E beleza, né, ele foi tendo seus feitos e em 1955, né, ele consegue fazer com que o Exército Popular de Libertação do Laos, né, chegue ao norte do país, né, chegue ao norte do Laos, fazendo com que ele acabe sendo convidado, e novamente ele também aceita, né, para liderar a Pathet Lao, que foi como foi chamado, que na verdade
era o nome aí, né, do Exército Popular de Libertação do Laos, né, só que depois de uma unificação aí com outro grupo do Príncipe Vermelho, Neo Lao Isara, ou Neo Isara Lao, alguma coisa do gênero, tá? Meio trava-língua aqui, até peço perdão. Ele passa assim a comandar a Pathet Lao diretamente contra os sul-vietnamitas e contra os americanos, né? Só que, apesar dele governar e literalmente ser o líder da Pathet Lao, quem era o rosto, quem era o garoto propaganda, obviamente não era ele, e sim o Príncipe Vermelho, né? Justamente por ser uma figura de peso, uma figura simbólica, né? Que, pô, ele era literalmente filho do rei do Laos, né? Ele era literalmente um príncipe, né? Então ele basicamente, né, tinha recurso, dinheiro, contatos, né? E isso obviamente importa. E ele também tinha mais carisma que Caissone. E isso, né, fez com que o Caissone começasse a governar ali pelas sombras, né? E nesse período aí ele acabou, né, tendo uma esposa e 4 filhas. Não se sabe quando que ele teve a sua esposa e as 4 filhas, porém sabe-se, né, que foi no período entre a Pathet Lao, né, e já o governo da República Popular do Laos, que, por sinal, foi ele que comandou a invasão na capital vietnã em dezembro de 1975, e ele também que abdicou, né, que aboliu a monarquia e proclamou a República Popular do Laos. Sim, ele é o proclamador da República, só que ele não foi o primeiro presidente. Por quê, né? Porque, novamente, ele não tinha carisma, também não tinha um certo apoio. Então, ele acabou preferindo nomear o Príncipe Vermelho, né, como o primeiro presidente do Laos, que foi de dezembro de 1975 até agosto aí de 1990, até basicamente agosto aí de 1990. Então ele acabou ficando com a posição de primeiro-ministro, né, que também foi de dezembro de 1975 a 15 de agosto de 1991. Só que tem um porém, né? Quando ele foi primeiro-ministro, aí ele começou a sair do Laos, né? Procurar reconhecimento, legitimidade e apoio, e ele em 76 teve seu primeiro encontro aí com o Nicolau Ceausescu, né? Eu espero ter pronunciado o nome do cara certo, né? Vamos só falar então o Ceausescu. E também a partir de 1977 ele estava resolvendo as questões aí de fronteiras com o Vietnã, mas não de um modo de guerra, e sim de um modo diplomático. E para vocês terem uma noção, né, essa disputa e essa burocracia toda foi de 1977 a 2007, pois pouco tempo atrás. Então ele ficou aí mais ou menos, né, que nas sombras, mas ainda assim governando e ditando o Laos. Até que no dia 15 de agosto de 1991 ele acaba virando aí o primeiro presidente do Laos. Pois meus amigos, o segundo presidente do Laos, perdoe, né? Acaba virando o segundo presidente do Laos, só que ele não faz muita coisa, né? Porque ele já estava velho, já estava debilitado. E a partir desse momento, ele que virou a figura simbólica, né? Até que no dia 21 de novembro de 1992, né, ele acaba falecendo, né, ainda no poder. Ele não tomou golpe, não foi zerado, né, faleceu aí de causas naturais. Ele faleceu aí na capital do Laos, aí, Vientiane. Só que depois que ele morreu, né, passou um tempo, o Vietnã, vendo a situação financeira precária do Laos, né, ajudou o Laos com dinheiro para construir um museu em sua homenagem. Pois meus consagrados, uma grande ajuda aí do Vietnã com seu grandíssimo parceiro. Então as coisas foram indo, né? Não se sabe também qual foi o paradeiro, né, do Caissone, porém sabe-se, né, que a partir de 2012, né, a cinza dele, né, acabou sendo transferida para o Cemitério Nacional do Laos, né, onde só ficam figuras importantes e que não é aberto ao público, né, não é aberto ao público local do Laos e muito menos aos turistas, né. Mas enfim, vocês já sabiam a história desse cara, vocês gostaram desse vídeo, comentem aí o que vocês acharam, né? Comentem aí o que vocês gostariam de ver mais do Laos. Eu sei que infelizmente o Laos é um lugar
bem pouco divulgado, infelizmente só divulgado em relação aos bombardeios que sofreu durante a Guerra Civil, mas eu estou aqui para tentar mudar isso e trazer aí as figuras aí um tanto quanto desconhecidas, beleza? Mas enfim, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou com uma pessoa se identifica. Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, né, ver os vídeos tanto do card da descrição. Quem puder me seguir no Instagram e nas outras redes sociais, eu agradeço. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço. Beleza? Enfim, falou e fui!